verso 4. E nós, no último domingo, tivemos o batismo de Samuel. Na realidade, a nossa perspectiva era pregar esse sermão hoje, e no domingo subsequente a essa pregação, pregar o sermão que nós pregamos ali no batismo de Samuelzinho, e proceder ao batismo como nós fizemos. Mas porque as datas não coincidiram, há um problema de saúde nosso, então nós estamos iniciando aqui, ou melhor, terminando esse segundo ciclo de Efésios, capítulo 6, verso 4. Por quê? Porque o que nós temos aqui é uma ordenança da palavra de Deus que está relacionada à responsabilidade que nós temos com os nossos filhos no batismo. É por isso que eu gostaria de ter terminado, falado sobre o uso bíblico da vara, depois apresentado quem são os filhos da aliança. Porque essa é a nossa responsabilidade. O que nós vamos falar aqui, em primeiro lugar, eu não vou esgotar o assunto, eu quero, de uma certa forma, chamar a atenção dos irmãos para esse assunto e fazer com que eles se aprimorem cada dia mais e mais nesse tema e busquem por si só ensinos relativos à Escritura, à instrução e principalmente com relação à vara. E hoje nós vamos falar da vara, da disciplina com vara. Baseado em Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E quando nós falamos sobre criar na disciplina e na admoestação do Senhor, nós dissemos que a vara estava incluída aí, ou seja, a disciplina física. E hoje eu gostaria de dar uma ideia de como se procede essa disciplina física, de mostrar a minha experiência, que não é minha somente, de outras pessoas que me passaram também, mas também muito da prudência cristã. Muitas coisas na Bíblia não estão escritas literalmente, mas nós podemos apreendê-las através de implicações lógicas, através de aplicação de outros textos e da prudência e da sabedoria que o Senhor nos dá quando aplicamos o nosso coração à palavra de Deus. Foi isso que nós vimos hoje de manhã. Então nós vamos perceber que a surra está incluída aqui na disciplina do Senhor. E isso é um ponto pacífico. Nós falamos isso, disciplina e admoestação são duas palavras que dão esse entendimento. Ou seja, na criação dos pais para com seus filhos, eles terão que exercitar uma disciplina física juntamente com uma instrução. E aí lembrar que a disciplina é responsabilidade dos homens da casa, ou seja, dos pais. Isso não quer dizer que as esposas, muitas vezes, que gostam de se eximir dessa responsabilidade, não sejam responsáveis também. São responsáveis. Elas terão que exercer a disciplina física e a instrução na vida dos seus filhos. Mas os responsáveis no lar por esse procedimento e por essa postura são os homens. É interessante porque Douglas Wilson, naquele livro falando sobre reformando o casamento, ele vai falar que os homens eles têm a responsabilidade de conhecer mais a palavra de Deus do que as esposas. Porque eles são responsáveis em conduzir, em instruir a família no caminho do Senhor. Então eles precisam ser mestres da palavra dentro do seu lar. Não que as suas esposas não possam ser. Devem ser também mestras. Como diz ali, mestras do bem, em Tito. Mestras também da palavra de Deus. Mas a responsabilidade é do homem. Ele é o responsável. Nós vamos perceber também, e nós vimos isso quando falamos sobre Efésios capítulo 6, que apesar do mau uso da disciplina,
E no tempo do apóstolo Paulo, nós vimos que os pais tinham um poder excessivo sobre os filhos. O mau uso não exime a nossa responsabilidade de usar a vara, como a Bíblia manda que nós usemos. O mundo moderno, ele condena qualquer tipo de disciplina que contenha uma boa surra. Mas nós vimos, pela palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 4, que a disciplina bíblica, que a instrução bíblica para os filhos é composta de uma disciplina física e de uma instrução formal. E aí nós vamos perceber que disciplinar com vara não é espancar filhos. A disciplina com vara é um ato de amor. Um ato de amor para instruí-los no caminho do Senhor. Não é à toa que a palavra que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 4 de Efésios, criai-os na disciplina com vara e na instrução do Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra que dá a ideia de amabilidade, de doçura. Como eu vou disciplinar fisicamente o meu filho de uma forma doce? Eu até entendo instruí-lo no caminho do Senhor de uma forma doce. Mas como eu vou bater nele de uma forma doce? A Escritura vai nos dar esse entendimento. Muita gente pensa que a disciplina com vara é só bater. Tem gente que acha que é só bater. E eu vou dizer o seguinte, isso para tudo que nós fazemos na vida. E voltando de uma certa forma, para a vida cristã, para a vida religiosa. Qualquer ritual religioso que é feito mecanicamente, sem entendimento, não tem valor. Da mesma forma, qualquer disciplina com vara que não acompanhe a instrução, ela não tem efeito algum na vida dos nossos filhos. E a primeira coisa que a gente sempre diz quando fala sobre esse tema é que os pais precisam se corrigir primeiro para poder corrigir seus filhos. Nós vamos ver, segundo a Escritura e segundo a prudência cristã, que no princípio da disciplina com vara, a moderação, coerência e amor. Não poderia ser diferente. E esse vocábulo grego, equitrefo, que é criar, aqui em Efésios, dá essa ideia. Agora, como fazer isso? Eu vou dar alguns passos práticos e dar algumas ideias de como disciplinar nossos filhos. Como exercer isso na prática? Bom, eu sei, a instrução é simples. Eu vou falar para ele da palavra de Deus, da maneira como ele entende, na sua mais tenra infância. Por exemplo, nós temos ali o Daniel e a Beth, que tem o seu filho infante, ele nem fala direito, não sei nem se está falando já, mas você pode e deve ler a Bíblia com ele, porque ele vai ouvir. Você pode e deve cantar com ele. Você pode e deve fazer o culto com ele. Porque essas coisas serão assimiladas pela mente da criança já desde cedo. Isso acontece até mesmo dentro do ventre. Mas como fazer isso? Primeira coisa, você precisa começar bem cedo. Qual a idade que eu devo começar a disciplinar meu filho? Quando você perceber que seu filho não quer fazer o que você está mandando. Eu lembro de uma situação nossa, minha e de Simone. Nós éramos muito novos. Eu tinha 25 anos e a Simone estava com 19, 21, quando nosso primeiro filho nasceu. Então nós éramos novos em todos os sentidos. Eu lembro a primeira vez que nós percebemos que o Lucas precisava que a disciplina se iniciasse efetivamente com ele. Ou seja, ele precisava apanhar.
Ele tinha meses ainda, não sei se era 8 meses, 6 meses. Ele estava cheio de xixi. A Simone foi tirar a fralda dele. E ele não deixou ela tirar a fralda dele. Ele deu um chute nela. Né? Aí eu estava assim do lado dela, né, que é o pai, né, com criança, os dois vão trocar e aquela coisa toda, né? E ela olhou assim para mim, eu olhei assim para ela. Aí ela falou com ele um pouquinho mais duro. Aí tirou a fralda, ele ficou resmungando. Aí quando foi colocar outra fralda, ele não quis. Aí a Simone foi, tal, deu uma batidinha no bumbum dele. E ela falou assim: eu vou colocar a fralda, fica quieto. Ficou quieto na mesma hora. Naquele momento, nós percebemos que nós deveríamos estar mais atentos com a atitude no coração do nosso filho. Por que não permitir que o pai tire a fralda porque ele está cheio de xixi? E depois de tirar da fralda, colocado todo lá o hipoglós e tal, limpado, aquela coisa toda, por que não permitir que o pai coloque a fralda? Por que se rebelar? Por que agir daquela forma? Porque o coração dele é pecaminoso. Nós, como diz a palavra de Deus, nascemos na iniquidade. E quando os nossos filhos começam a demonstrar, por mais cedo que sejam, a não conformidade com aquilo que nós dissemos ou falamos, é a hora de começar a exercer a disciplina física. Percebam que nesse momento a disciplina física veio com a instrução. Nós dissemos para eles: nós vamos colocar a fralda. Não faça isso. É lógico que a instrução para uma criança na mais tenra idade é uma instrução simples. E necessariamente nós não vamos falar sobre isso aqui, mas a instrução formal, juntamente com a vara, porque elas devem acompanhar, andar juntas, ela vai aumentando e vai se tornando mais complexa à medida que a criança vai crescendo e se tornando mais madura. Às vezes a gente pensa assim: a criança não entende. No tempo desse nós estávamos na casa do Vitor. A filha do Vitor é bem pequenininha, ela esteve aqui, né? E agora ela fala e tal. Mas antes disso, quando ela não falava, ela andava. E aí nós estávamos na mesa comendo. Acho que o Vitor não estava nem ali, não estava em casa, tinha saído do seminário. Estava eu, Simone e Paula. E aí ela chegou para Paula assim: Misme, vai pegar aquilo assim para mim. Aí ela saiu de onde ela estava, voltou e pegou o que a mãe disse. Ela nem falava, mas ela entendeu. Então não pense que uma criança, por menor que seja, ela não entende aquilo que o pai ou que a mãe está dizendo. Uma segunda coisa interessante, existe um lugar certo de bater em uma criança. E o lugar certo são as nádegas. É o bumbum. Macio, não deixa marca, dói, e depois passa. Esse é o lugar apropriado para se bater numa criança. Qualquer outra parte do corpo que nós façamos isso, eu vou falar do instrumento agora, ele deixa de ser uma disciplina e pode passar, não estou dizendo que passa, mas pode passar a ser uma violência. Às vezes alguns pais têm hábito de beliscar, puxar a orelha, ou fazer qualquer outra coisa semelhante a isso. Isso não é disciplina. Nós não devemos usar desse expediente com os nossos filhos. Isso não deve ser uma prática no nosso meio. É mais fácil dar um beliscão, né? Que levantar, levar num determinado lugar e disciplinar corretamente. Mas nós somos chamados a ter trabalho com os nossos filhos, a investir no reino de Deus através da vida dele. Então nós falamos
o lugar certo e falamos do instrumento, e o instrumento é extremamente importante. Nós devemos usar na disciplina dos nossos filhos um instrumento. Né? E a Bíblia fala em um instrumento. Que instrumento é esse? É vara. E vara ali é bordão. Né? Vara é um instrumento mesmo. Tá? Eu me esqueci a tradução literal. É bordão, vara. Tá? Nós usávamos uma varinha de árvore. Tá? Hoje nós não usamos mais isso. Nos aperfeiçoamos, a tecnologia nos ajudou a isso. Mas é um instrumento que faça com que a criança sinta a dor, mas que não a machuque. Tá? Que não chegue ao ponto de feri-la, de caracterizar uma violência excessiva. Tá? E é interessante esse instrumento, um instrumento que não seja relacionado ao corpo, tá? Ao nosso corpo. Por quê? Porque os nossos filhos vão atribuir a disciplina àquele instrumento. Então, aqueles pais que usualmente relacionam a disciplina física a bater com a mão ou a algum tipo de usar o seu corpo, os membros do seu corpo, como instrumento para a disciplina dos seus filhos, isso é inapropriado. Por quê? Porque o seu filho infante, ele deve relacionar os instrumentos do seu corpo, ou seja, a mão, ao carinho, ao afeto. O filho deve saber que a mão do seu pai ou da sua mãe serve para acariciá-lo e não para machucá-lo. Um quarto ponto. Jamais bata no seu filho na frente de outras pessoas. Nunca permita que ele passe vergonha diante dos outros, sendo disciplinado em público. Você deve levá-lo a um lugar reservado. Você não precisa mostrar para ninguém que você é diligente na correção dos seus filhos. Por quê? Porque isso é pecado. Se você tem o desejo de mostrar que você disciplina o seu filho, isso é orgulho, isso é pecado. E todos nós caímos nesse pecado em alguma situação da nossa vida. Além disso, nós estaremos expondo os nossos filhos a uma situação constrangedora. Nós devemos utilizar um lugar reservado, mesmo que haja necessidade de fazê-lo fora da nossa casa. Às vezes nós estávamos na igreja e estou aqui na igreja, a criança devia pensar assim, deve pensar assim, né? Eu estou aqui na igreja, eu vou fazer, meu pai não vai me bater, porque eu estou em público, está todo mundo aqui, né? Aí o que a gente fazia? Pegava eles, levava eles no banheiro da igreja, ou levava em algum lugar reservado e disciplinava conforme a necessidade. Quinto, não se esqueça que a disciplina deve vir juntamente com a instrução. Você deve ministrar ao seu filho no momento em que ele está sendo disciplinado. Você deve dizer ao seu filho por que ele errou, por que ele está apanhando, e deve levá-lo ao arrependimento. Ou seja, esse seria o sexto ponto, orar com ele. Você deve orar com ele, pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu. Inicialmente você vai orar por ele, como se ele estivesse orando. Mas quando ele for crescendo, ele mesmo vai exercitar isso diante do Senhor. Sexto, ao final da disciplina, como eu falei, você tem que orar com o seu filho, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. Nesse momento, diga a seu filho que o ama e que você está fazendo isso por amor a ele e por amor a Deus. Vamos criar uma situação, você tem um filho infante, seu filho pequeno,
Isso serve para qualquer idade que esteja no âmbito dessa disciplina. Ele faz alguma coisa errada. E aí você detecta aquilo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu filho e vai dizer assim: se você estiver em casa, vamos para o quarto. Ou para o escritório. Qualquer lugar que vocês fiquem reservados. O quarto geralmente é o melhor lugar. Vamos conversar no quarto. Aí você vai levar o seu filho para o quarto, para esse lugar reservado. Vai colocar ele sentado do seu lado ou no seu colo. E vai dizer que você vai discipliná-lo. Vai falar os motivos por que você vai discipliná-lo. Meu filho, papai vai bater em você porque você desobedeceu. Eu tinha dito isso, 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 e você fez assim. Então agora você vai apanhar. E é bom que seus filhos saibam quantas varadas eles vão tomar. Tá? Para que eles tenham a noção que a disciplina é uma coisa constante e regular. Não é uma coisa... Então quando o papai está bem, ele disciplina. Quando o papai está mal, ele não disciplina. Quando está bem, ele não disciplina. Quando está mal, ele disciplina. Não. Nós precisamos entender que a disciplina dos nossos filhos é por causa de pecado. Nós devemos discipliná-lo pura e exclusivamente por causa do pecado. Ou seja, quando nós damos uma ordem, eles obedecem. Quando eles pecam contra nós, contra Deus. Não porque eles derrubaram uma jarra, quebraram um copo que você nunca disse, não mexa aí. Ou por distração, ou por qualquer peraltice que seja comum à criança, mas que não seja fruto de desobediência ou rebeldia com relação àquilo que os pais determinaram. É lógico que nessas nuances aí existem situações particulares, porque o seu filho pode pecar sem você ter nunca na vida dito a ele que aquilo ali era pecado e era errado. E você inicialmente vai ter que chamá-lo, vai ter que conversar com ele. Meu filho, eu nunca tinha falado isso com você, mas isso é errado. Dependendo da gravidade, você vai ter que discipliná-lo. Dependendo da situação, você vai ter que discipliná-lo com vara. Ou pode somente exortá-lo para que ele não cometa mais aquilo que ele fez. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. A disciplina é um momento de comunhão. A disciplina bíblica não é um momento em que o pai grosseiramente grita, espanca, mas é um momento em que você senta com seu filho e amavelmente fala do pecado dele e vai discipliná-lo, vai surrá-lo com a vara. E logo após isso, você vai orar com ele e vai dizer que o ama, porque seu filho precisa escutar isso. Porque naturalmente, nós não atribuímos a surra a um ato de amor. Isso não é natural ao homem natural. Isso não é natural a nós. Mas é bíblico. E ele vai precisar perceber que a atitude do pai em discipliná-lo, em bater nele, é um ato de amor. E por que isso? Porque a disciplina em casa, do pai, da mãe para com seu filho, vai mostrar o relacionamento de Deus para conosco. Essa é a imagem que a Escritura nos mostra. Abra Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 7. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Nós, pais, na disciplina, jamais podemos guardar qualquer tipo de rancor com relação aos nossos filhos por eles terem nos desobedecido ou feito qualquer coisa que merecesse a disciplina. Seu filho precisa entender primeiro, e você também,
que ele pecou contra Deus. Nós vemos muitos pais que às vezes pecam, que seus filhos pecam contra ele, desobedecem. E eles ficam irados, aborrecidos. Às vezes nem falam com os filhos. Essas pessoas não conhecem o amor de Deus na vida da igreja. Quantas vezes, na hora de disciplinar meus filhos e falar alguma coisa com relação a isso, eu pensava no que Deus fazia conosco. Eu sempre disse para os meus filhos assim, porque era isso que eu sentia. Eu nunca, jamais vou rejeitá-los. Não interessa o que vocês fizeram. Não interessa o pecado de vocês, a vergonha que vocês causaram. Não interessa. Eu não vou livrar a cara de vocês. Eu sempre dizia para ele, eu serei o primeiro a colocar vocês na prisão. Mas nunca vou abandonar vocês. Porque é isso que Deus faz. Eu não posso ser diferente para com os meus filhos. Se é assim que Deus age conosco. Lá no Salmo 51, verso 4, a palavra de Deus, ali Davi, confessando o seu pecado, ele diz: pequei contra ti somente. Foi contra Deus que ele pecou. Ele cometeu adultério, ele é responsável por um homicídio, por um assassinato. Ele criou situações para que um homem morresse. Mas ele reconhece que, primeiramente, ele pecou contra o Senhor. E é isso que os nossos filhos precisam entender. Antes, todo pecado, seja ele em obras, palavras ou pensamentos, primeiramente contra a santidade. É contra a santidade de Deus. É contra um Deus santo que eles estão cometendo esse pecado. Eles precisam ter essa noção. E a disciplina vai servir para restaurá-lo a comunhão, no caso do lar, que foi quebrada. Porque a disciplina com o Senhor serve para restaurar o homem a comunhão com Deus. E não afastá-lo por causa do rancor e da excessiva severidade. E é isso que muitas vezes acontece. Pais que disciplinam seus filhos e ficam aborrecidos e não falam com seus filhos, batem, espancam e afastam os seus filhos de si. Mas esse não é o propósito da disciplina. O propósito da disciplina é trazê-los para perto de si. Fazer com que eles possam sentir o amor que está sendo dispensado ali através da surra e juntamente da exortação. É por isso que o ambiente de disciplina do cristão bíblico é completamente diferente do ambiente de disciplina do mundo. Por quê? Porque ao exercitar isso dentro do lar, como acontecia muitas vezes conosco, nós saímos dali como se nada tivesse acontecido. Independente do que os nossos filhos tinham feito. Saímos dali do quarto, daquele lugar reservado, como se nada tivesse acontecido. Se alguém chegasse naquele momento ali, que nós estávamos saindo do quarto, ninguém ia imaginar que o Lucas, o Israel, o Davi e a Júlia apanharam, naquele momento, dos seus pais. A disciplina serve para restaurar a comunhão do filho ao lar, porque ela foi quebrada. E não afastá-lo. Abram aí, 2 Coríntios, capítulo 5, ou capítulo 2, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 7, o texto que nós lemos hoje de manhã, na nossa escola dominical. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria.
De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. No momento em que você disciplina o seu filho, você bate no seu filho, e aí você fica de cara amarrada, fica triste, ou fica zangado e aborrecido com ele, a disciplina não foi feita. Não houve disciplina bíblica. Por quê? Porque ele deve ser, depois da punição, perdoado e confortado, para que não seja consumido por excessiva tristeza. Olha o que diz o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Por quê? Porque depois da disciplina, depois que a criança é disciplinada, a comunhão é restaurada. Não há mais nenhum impedimento entre você e aquela criança que quebrou uma lei, que desrespeitou, que desobedeceu a Deus inicialmente e, consequentemente, muitas vezes a você. Aquele pecado agora foi completamente apagado. Se fizermos isso, nós estaremos punindo novamente o pecador penitente. Pecador que se arrepende. Por mais que muitas vezes você vai ver o seu filho não se arrependendo do seu pecado, por mais que muitas vezes, nesse processo de disciplina, o coração dele vai estar endurecido, você deve orar por ele. Esse comportamento, ter esse hábito, ensinando insistentemente que ele deve buscar o perdão de Deus. E ele deve perceber que depois daquilo não há nenhum impedimento para que a comunhão entre ele e Deus não se restabeleça. Abram Hebreus capítulo 12, verso 10. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, a disciplina é para que nós possamos participar da santidade de Deus. Para que naquele momento agora, depois da disciplina, eu posso agora ter comunhão com Deus. Por quê? Porque eu fui disciplinado, eu fui corrigido. Então essa comunhão foi restaurada. Se eu disciplino meu filho e continuo aborrecido, zangado, revoltado com ele, de cara feia para ele, ou quando meu filho faz qualquer atitude que se volte para mim, eu viro a cara por causa daquilo que ele fez, você não perdoou, a disciplina não foi efetiva. Você vai estar dizendo assim, quando Deus disciplinar, ele vai ficar revoltado contra você, ele vai virar o rosto para você. Mas a disciplina vai servir para que ele participe da santidade de Deus. Vamos ver alguns textos da Escritura que falam sobre o uso da vara. Eu não vou aqui esgotar esse assunto. Eu poderia ir por vários caminhos, mas eu escolhi esse. Existem alguns livros bons que eu vou deixar à disposição aqui dos irmãos. Disposição assim, aquilo que eu tiver eu posso emprestar. Eu já tirei Xerox de um, que é Criança, Prazer e Irritação. Eu tenho 4 cópias lá, que foram feitas. Uma para Beth, uma para Renata, outra para Cida. E no tempo que nós tiramos essa Xerox, essa cópia, esse livro não é nem meu, é do Alexandre, não empresta para ninguém não, me dá que eu vou tirar cópia e quero dar às pessoas.
É seu esse livro, Alexandre? É. Eu quero oferecer para essas irmãs e para outros irmãos que estão chegando aqui, recém-casados. Esse foi o primeiro livro que eu li a respeito de disciplina e que guiou a nossa vida nesse pormenor, nessa prática, por muito tempo. Ele que abriu os nossos olhos para a Escritura com relação à disciplina de filhos. É um livro bem fininho, mas muito bom. Existem outros também que falam sobre disciplina com vara. Eu não tenho muitos que falam sobre isso. A Simone lançou um livro pela editora Puritanos sobre a prática da vara em casa. Também muito bom nesse sentido. Tá? Então esses seriam livros muito bons para começar. Tá? Mas vamos ver alguns textos na Escritura sobre o uso da vara. Abram aí Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14. Eu vou correr um pouquinho, tá, meus irmãos? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, os pais que não corrigem seus filhos com vara, ou seja, que não na disciplina do lar para com seus filhos infantes, não há uma disciplina física acompanhada de uma instrução bíblica, como a Escritura fala que deve ser, e uma disciplina com vara nos moldes do que Paulo fala ali, que representa aquele momento em que você vai bater no seu filho, representa uma atitude de amabilidade e carinho. Os pais que não corrigem seus filhos dessa forma, eles estão conduzindo seus filhos para o inferno. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E por que isso? Por que a necessidade da disciplina com vara? O próprio livro de Provérbios ele vai responder isso no seu capítulo 22, verso 15. Ele vai dizer assim: a estultícia está ligada ao coração da criança. Percebam que estultícia no livro de Apocalipse, ou seja, estultícia aí seria um substantivo, né? Mas tem um caráter adjetivo aí. É a classificação do que? Do estulto. O estulto é o ímpio em Provérbios. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E é interessante porque a disciplina ali em Efésios capítulo 6, verso 4, se refere à educação de crianças, e o sentido primário ali que nós vimos da palavra disciplina é o quê? Bater. É a utilização da vara. A vara da disciplina. A vara da correção. A vara da instrução. É isso que a surra serve. A surra é um instrumento de disciplina. A surra é um instrumento de correção. A surra é um instrumento de amor. Só para a gente ilustrar uma situação assim abominável, eu sou professor, né? E às vezes você tem que chamar os pais dos alunos da escola, que às vezes não resolve muita coisa não, mas explica. Porque os alunos são da maneira que são. E uma vez teve um pai que chegou para mim e falou assim: rapaz, não, deixa que eu vou chegar em casa, a gente vai conversar, que não sei o que, bababá. Aí estava falando que o pai dele fez uma coisa com ele uma vez que ele nunca esqueceu. E que ele levou para toda a vida. E que aquilo marcou a vida dele, que ele a partir dali tomou jeito. Quando o pai dele ele fez uma besteira lá, que não era muito
para grandes coisas, né? E aí o pai dele pegou um ferro quente, meteu-lhe no braço. Aí eu falei, agora eu entendo por que o filho é do jeito que é. Isso não é disciplina com vara. Isso é crime, isso é violência contra uma criança. Abram Hebreus capítulo 12. Vamos ver a relação da vara na criança com a disciplina do Senhor. Quando nós tiramos a vara, a instrução, a disciplina física na vida dos nossos filhos, nós estamos descaracterizando completamente aquilo que o Senhor nos deu para entendermos a disciplina do Senhor quando a mão dele pesa sobre nós. Olha o que diz o verso 6 ao verso 8. Porque o Senhor corrige a quem ama. O verso 5 diz assim: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Verso 10, que nós já lemos. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Percebam que a vara, segundo a Escritura, é um instrumento de santificação na vida dos nossos filhos. Serve para aproximá-los de nós, para que eles tenham comunhão plena conosco. Porque da mesma forma, a disciplina que Deus imprime em nós, serve para nos aproximar de Deus e para termos comunhão com eles. Se a disciplina física que você aplica na vida do seu filho impede a sua comunhão com ele, porque você está aplicando essa disciplina de forma errada, fora dos padrões estabelecidos por Deus, fora do que a Bíblia fala de amor, de consideração, de carinho. Porque nós vamos perceber que em Provérbios ele diz: castiga, ele precisa sentir dor na disciplina. Ele até diz, não ao ponto de matá-lo. Não é uma disciplina que vai imprimir dor. Porque a vara é um instrumento para homens que nascem em pecado. Nós precisamos ser educados. O ser humano precisa ser educado. Porque se ele não for educado, ele se torna uma besta fera. Porque é isso que o pecado faz na vida do homem. Porque nós nascemos em pecado. E quando não somos disciplinados, nós somos deixados à nossa própria sorte. Tem muita gente que pensa que disciplina com vara é você ensinar o seu filho a dizer levanta, obrigado, a comer com garfo. Tá? Não tem nada a ver com isso. Mas que essas coisas sejam boas, né? A etiqueta, a maneira de se portar. Mas esse não é o propósito da disciplina bíblica. O propósito da disciplina bíblica é gerar na criança um temor a Deus. O Salmo 58:3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. É por isso que a vara é essencial na vida de uma criança e um instrumento de santificação na vida dele. E aí nós poderíamos fazer um questionamento.
Como meu filho vai aceitar e entender a disciplina que vem do Senhor, quando a vida o privá-lo de algumas coisas, quando ele vê do seu lado pessoas que ele ama morrendo, quando ele perder uma perna, um braço, ou a saúde, ou se tornar uma pessoa deficiente para o resto da vida, como é que ele vai entender a disciplina que vem do Senhor se não foi criado debaixo dessa mesma disciplina em casa? A disciplina bíblica demonstra que nós somos amados por nossos pais. É o que você lê aqui em Hebreus capítulo 12. Porque o Senhor corrige a quem ama, verso 6. E açoita todo filho a quem recebe. Mas é o que nós vemos também em Provérbios capítulo 13. Abram Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Verso 24, que diz assim: o que retém a vara aborrece. Essa palavra aí é um eufemismo. Quem não está muito afeito a esse tipo de linguagem, eufemismo é uma figura de linguagem que suaviza uma ideia. Então, ao invés de dizer que ele morreu, ele bateu as botas. É um tipo de eufemismo. Vai tirar a gravidade da palavra, muitas vezes. Vai dar um tom mais aceitável. A palavra aborrecer aqui é odiar. No original. O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A vara é o primeiro instrumento do Espírito Santo para a conversão dos nossos filhos. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. Queridos, aqueles pais que disciplinam com gritos, com berros, com ofensas, que ofendem seus filhos, porque acham que ofendendo vão despertar nele um sentimento de coragem, gritando, eu preciso tratá-lo como homem, com berros. Isso não representa uma disciplina bíblica. Isso não representa a firmeza de um pai. Efésios capítulo 4, que nós lemos, versos de 30 a 32. Se aplica isso. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Queridos, eu não posso dizer assim, eu nunca gritei com meus filhos. Eu não posso dizer isso. Porque eu já fiz isso. E tive que pedir perdão a eles. Mas esse não era um comportamento comum lá em casa. E era tão interessante como eles se ofendiam quando nós passávamos os nossos limites. Eu me lembro uma vez que eu estava disciplinando um dos nossos filhos, não sei se era a Júlia ou se um dos meninos, e porque ele não parava no meu colo, eu errei. Ela estava, eu acho que foi a Júlia, estava batendo as pernas que estava apanhando, né? E aí pulava no meu colo pela dor. E sem querer a vara pegou na perna dela. E ela chorou doída.
doída. Eu nunca vi ela chorando. Ela se sentiu magoada. E depois mostrou para mim. Ai, o senhor bateu na minha perna. Eu pedi desculpa. Ela, minha filha, você me desculpe. Porque você está se mexendo. Eu mandei você ficar parada. E sem querer, bateu onde não deveria bater. É interessante isso. Porque nós ensinamos com a nossa prática aquilo que é correto, a maneira correta. Aos limites da disciplina para os nossos filhos. Respeito para com os nossos infantes. Porque você acha que você é pai e você não tem que respeitá-lo e tratá-lo com dignidade? Ele é um irmão em Cristo. E é assim que nós precisamos ver os nossos filhos. É assim que você, Marcos, você, Daniel, tem os filhos muito pequenos, o Jefferson, deve olhar para os seus filhos, perceber que eles são irmãos em Cristo. E muitas vezes nós não temos essa percepção. Abram Provérbios capítulo 29, verso 15. Olha o que diz o texto da Escritura. Ele fala assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. E aqui é interessante porque ele está conjugando as duas coisas. A disciplina física e a instrução. Não tem proveito se você fizer uma coisa ou não fizer outra. Se você só instruir e não bater, e você só bater e não instruir. É lógico que em determinadas situações, você vai ter a necessidade somente de instruir seu filho por uma coisa errada que ele fez. Às vezes porque você nunca disse que ele não poderia mexer ali, e ele mexeu. E aí você vai chamá-lo e vai dizer: não mexa aqui. Papai não quer que você mexa aqui. Mas em geral, a disciplina ela vem com a vara e com a instrução. As duas coisas devem estar juntas. A criança deve saber por que está apanhando. E você deve pontuar aquilo ali dentro da Escritura, mostrando que aquilo é pecado. E que ela precisa se arrepender do seu pecado e precisa pedir perdão a Deus. Uma criança entregue a si mesma é uma criança que não tem instrução em casa, que não tem disciplina. Hoje o mundo diz assim, só fala que as crianças entendem, né? Então você precisa, quando a criança é rebelde, você precisa conversar com o seu filho. Não adianta. Não adianta. Não adianta falar somente. É só você olhar para a sua vida. É só você olhar para você. Existem determinadas coisas na sua vida que a exortação pura e simplesmente não adianta. Você tem que apanhar. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. E você é um homem adulto. Agora imagine uma criança. Não adianta. A vara vai acompanhar a vida do seu filho por muito tempo. Porque o ouvido da criança está no bumbum, nas nádegas. É ali que ele entende. Quando você diz, não mexa aí, e ele mexe, vai ser ali que ele vai entender. Ele vai ouvir agora. A criança sem disciplina, ela traz vergonha para o lar. E não é o infante, porque ele está em processo. Às vezes nós, e erradamente as pessoas que estão em volta, né? Às vezes que nunca tiveram filhos ou que se esqueceram de como criar filhos, acha que você vai disciplinar hoje, amanhã o seu filho está impecável. Não é assim. Não é assim. É um processo que dura bastante tempo. É lógico que seu filho vai sendo aperfeiçoado. Ele vai sendo educado, treinado. Mas não esperem na infância frutos que você deve esperar de uma pessoa jovem, de um adolescente,
de um menino de 10, 11 anos de idade. É engraçado, porque você vai perceber que a sua ação no lar é nula, em muitos casos, quando você fala várias vezes com seu filho e ele não atende você. Porque a partir de uma determinada idade, seu filho já deve entender quando você diz não, volta. Ele vai voltar na mesma hora. Porque ele foi treinado para isso. Eu conheço crianças de 11, 12 anos de idade que o pai diz assim: fulano, vem aqui. E alto: fulano, vem aqui. Fulano, vem aqui. Fala 10 vezes. E aí ele diz: não escutei. Mas como não escutou? Ele até escutou, mas ele não dá atenção. Sabe por quê? Porque o pai dele não treinou ele para ouvi-lo na primeira vez que ele chamar. E como é que ele treina isso? Com vara. Ele vai dizer assim para o filho: filho, eu chamei você. A próxima vez que eu chamar você, a primeira vez você atende. Aí sabe o que vai acontecer? Todas as 1000 vezes que você fizer isso e ele não atender, você vai bater nele. Naqueles moldes. Chama ele no quarto, coloca ele no seu colo, conversa com ele, com uma voz amável, o disciplina, coloca no colo de novo, ora com ele, beija ele, diz que o ama, e sai dali do quarto. E deixa ele viver. Às vezes muitos pais sabem, os filhos estão brigando ali com a bola, né? E aí, eles pegam a bola e tiram a bola. Não, porque eles estão brigando. Não. Pegar os filhos, tem que chamar os filhos. E, dependendo da situação, discipliná-los com vara, se não orientá-los, colocá-los de volta no lugar. Com a bola. Porque o problema não é a bola. O problema é o coração deles. Mas a nossa tendência é tirar a bola. Nós tiramos o problema. Não, nós não tiramos o problema. Nós escondemos o problema. Quando você precisa frear seu filho de 4 a 7 anos por meio da força, ele não obedece você, a não ser que você segure ele, ou impeça, ou pegue pelo braço. Isso vai ser uma demonstração de fracasso na sua disciplina. Por quê? Porque se o seu filho de 4 anos, vamos dizer que essas janelas estejam abertas aqui, e subir e trepar nessa janela, e você dizer assim para o seu filho: fulano, desce daí. Será que ele vai obedecer você? Ou ele vai continuar a se precipitar janela abaixo? É nessas horas que a gente vai ver que a nossa disciplina é efetiva. Provérbios capítulo 29, verso 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Por quê? Por que a correção vai fazer isso? Porque a estultícia, Provérbios 22, 15, está ligada ao coração da criança. O que nós precisamos entender, e é isso que a Escritura está mostrando aqui, é que o propósito da disciplina é produzir e forjar homens e mulheres que amem e obedeçam ao Senhor de todo o seu coração. Você não está criando com a disciplina bíblica crentes impecáveis. Não, você está criando homens e mulheres de Deus que se humilham e se arrependem diante da repreensão, da disciplina que vem do Senhor. Homens como Davi, no Salmo 51, verso 1 e 13, que diz o seguinte:
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É esse homem que está sendo forjado com a disciplina do Senhor. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus, seu espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É esse tipo de homem que nós estamos criando, e aí homem no sentido genérico, que nós estamos criando dentro de casa quando disciplinamos os nossos filhos. Salmo 32. Olha o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. E que homem é esse? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esquio. É esse homem que nós estamos forjando, é essa mulher que nós estamos forjando com a disciplina bíblica. Homens que sentem o peso da mão de Deus por causa dos seus pecados. E que confessam os seus pecados e buscam ao Senhor. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A disciplina gera homens piedosos. Como você, pai, tem educado ou vai educar os seus filhos? Você é aquele que bate em qualquer lugar? Eu já escutei muito isso. Onde pegar, pegou. Não respeita o seu filho e bate no lugar certo, num lugar apropriado para a disciplina bíblica. Você ofende, grita e bate com raiva os seus filhos. Queridos, essas coisas vão acontecer. Se você quer seguir aquilo que a palavra de Deus fala, a disciplina dos seus filhos, exercer uma disciplina bíblica, isso vai acontecer. Como aconteceu comigo. E lá em casa nós tínhamos um trato. E o trato era, se eu for disciplinar, o pai que disciplinar, que ficar com raiva, não disciplina. Então, às vezes, eles aprontavam em casa. Eu me lembro uma vez que eles aprontaram, não sei o que eu cheguei para a Simone e falei assim, ó, Simone, pega esse menino e disciplina, que se eu pegar eu vou matar. Tá? Aí ela foi, pegou o indivíduo, que eu não lembro quem é, e disciplinou. Por quê? Porque não teria propósito nenhum. A disciplina, a instrução não teria... Eu ia bater no meu filho, eu ia espancá-lo, por mais que eu seguisse todo aquele padrãozinho, por mais que eu fosse todo certinho, o meu coração era um coração que estava raivoso, amargurado, irritado, encolerizado, e a disciplina não iria surtir, jamais vai surtir efeito dessa forma. E eu me lembro que muitas vezes eles fizeram coisas que me deixaram muito triste, mas que eu fui para a disciplina com um coração amoroso com relação a eles. E como aquilo era um exercício não só para a minha vida, mas para a vida deles também. Se você age assim, você está pecando contra Deus. Isso não representa uma disciplina bíblica. Você é um pai que não corrige seu filho? Você também está em pecado diante de Deus. Eu já ouvi muitas vezes crentes dizendo, e eu não gosto nem de falar depois disso, eu queria me esconder de vergonha. Já vi muita gente falando de boca cheia, assim, eu nunca bati nos meus filhos, eu nunca precisei bater neles.
Se você não corrige seu filho, você está pecando contra Deus. Você é rebelde ao que Deus determinou na criação dos seus filhos. E você está chamando Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus diz que o homem nasce da iniquidade e que a criança precisa ser disciplinada com vara, é a sabedoria de Deus. Ele é um filho de Adão, ele nasce da iniquidade e não precisa de disciplina. Aí esse diz assim, meu pai só olhava para mim e já funcionava. Funcionava porque você tinha medo deles? Meus filhos nunca tiveram medo de mim. E eu me orgulho disso. Nunca tiveram medo de mim. Quando eu iniciei dando aula na prefeitura, eu estava falando e tal, e tinha um aluno assim, e aí eu dei uma bronca no aluno, né, e levantei a mão assim, ele fez assim. Eu estava falando, estava gesticulando. E aí ele, não sei se ele estava prestando atenção em mim, estava dando a bronca na turma e tal. Não era individualmente nele, mas estava perto dele. E aí eu levantei a mão e disse, como assim? Provavelmente uma criança que foi agredida pelo pai. Eu conheci um senhor que era diácono de uma igreja. Isso não quer dizer muita coisa não, né? Principalmente no contexto de igrejas que nós temos aí. Que não conhecem a palavra de Deus e escolhem homens que não estão capacitados a exercerem a função, um ofício na igreja. E o filho adolescente dele, adolescente não, tinha uns 12, 11 anos, apanhava de soco do pai. Se você não corrige seu filho, você está em pecado diante de Deus. Você é rebelde ao que Deus determinou na criação dos filhos da aliança. A insensatez mora no coração dos nossos filhos. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Nós precisamos nos lembrar que nossos filhos são herança do Senhor. Eles não nos pertencem. E o Senhor nos dá esses filhos para que possamos devolvê-los a Ele. Abram Provérbios capítulo 13, verso 24. Aqueles que retêm a vara aborrecem a seus filhos e mostram que não os amam, porque aqueles que os amam cedo disciplinam. O pai que ama seu filho começa esse trabalho bem cedo, porque vê a preocupação e a importância de já desde a infância formar o caráter do seu filho. Por quê? Porque a ausência de disciplina, de instrução, de disciplina com vara, vai demonstrar desprezo, falta de amor, desconsideração, preguiça ou indolência. Por quê? Porque o pai que ama o seu filho começa bem cedo a discipliná-lo. É o que nós vemos na Escritura. Eu vou dar alguns textos aí, rapidamente, passar muito rápido sobre eles. Provérbios capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. 2 Samuel, abram 2 Samuel, capítulo 7, verso 14 e 15. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho.
Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de mim. Como um pai que ama o seu filho pode negligenciar a disciplina que vem do Senhor? Como? Como um pai que ama o seu filho pode não exercer uma disciplina bíblica na vida do seu filho? Como um pai que ama seu filho pode rejeitar um filho por causa de qualquer pecado que seja? Por mais que permaneça nesse pecado. Não dá para entender. Eu não consigo entender. O que retém a vara faz mal ao seu filho. A vara deve ser acompanhada de instrução. Não é bater apenas. É a junção dessas duas coisas. É o que nós vemos lá em Efésios capítulo 6. As criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Por quê? Porque essas coisas vão dar sabedoria aos nossos filhos. É o que Provérbios capítulo 29, verso 15 diz. A vara e a disciplina, a vara e a instrução dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Uma criança é entregue ao engano do seu coração estúpido. É aquela que não recebe disciplina. Uma criança que está entregue à sua própria estultícia, à sua própria ignorância, à sua própria vontade, é porque ela não foi disciplinada, é porque ela não está sendo disciplinada como deveria ser disciplinada. E nós, como igreja, precisamos entender que isso é um processo. Não pense que os nossos irmãos que estão tendo filhos infantes, que estão começando agora, com 3, 4 anos, a criança vai vir para a igreja e vai ser a perfeição em comportamento. Não vai! Uns mais do que outros. Mas o que os pais não precisam perder de vista é que eles precisam investir nos seus filhos. E precisam ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. A obedecer. Porque a criança que tem correção, ela vai dar descanso à alma dos seus pais na idade adulta. Por quê? Porque a disciplina bíblica gera frutos contínuos na vida dos nossos filhos. Provérbios capítulo 19, 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-los. Nós, queridos, temos um pacto com Deus. Deus tem um pacto conosco, com nós pais. E os nossos filhos estão incluídos nisso, como nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2. Esses são os estatutos e mandamentos que o juiz te mandou te ensinasse para que o cumprisse, para que temos ao Senhor, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. O pacto que Deus fez conosco, Ele fez conosco com nossos filhos, como diz Atos capítulo 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A disciplina com vara e a instrução bíblica são elementos presentes nesse pacto. Essencial aos nossos filhos. E aí eu poderia terminar aqui, mas eu gostaria de acrescentar e contar com a paciência dos irmãos por mais alguns minutinhos, porque eu gostaria de falar sobre a adolescência.
A adolescência é uma fase difícil para aqueles que não foram disciplinados desde cedo. Vai ser uma fase insuportável para os pais que não conduziram seus filhos na disciplina bíblica. Nessa fase, dependente de a disciplina começar cedo ou não, a vara não deve ser retirada. Mas com aqueles que exercitaram a disciplina bíblica com seus filhos desde cedo, ela vai ser menos usada. Para aqueles que foram disciplinados, criados nessa disciplina na infância. E aí, nesse período, o diálogo, a instrução, a admoestação e outras formas de punição devem ser inseridas. Eu não vejo com bons olhos o castigo. Porque o castigo, ele transfere o problema para uma esfera que não é real. O castigo priva a criança da sua liberdade. Quem faz isso é o mundo. É a polícia que faz isso, é o Estado que faz isso. Nós não fazemos isso. Porque quando o nosso filho nos desobedece, ele deve ser disciplinado. E deve voltar para o mesmo ambiente que ele estava. Porque o problema não é o parquinho de diversão, o problema não é a bicicleta, o problema não é a televisão, o problema não é o videogame, o problema é o coração do seu filho. Então você não vai mais usar o videogame. Você está privando o seu filho de algo que não tem necessidade. É lógico que, guardadas as devidas proporções, e na realidade o Espírito Santo nos dá esse discernimento, em algumas situações você vai poder e vai ter que fazer isso. Mas o castigo não deve ser usado entre nós. Quando a palavra de Deus fala em castigar, ela fala sobre disciplina. E é tão interessante isso, por quê? Porque seu filho está fazendo alguma coisa errada ali, está brincando, e aí você tira ele e fala assim, você não vai mais brincar. Você está privando ele de algo bom na vida dele. Então você pega essa criança que pecou, que fez alguma coisa errada, disciplina, e coloca ele de novo ali. Porque o problema não é o brinquedo, a situação. O problema é o coração dele. Então trata o coração. Coloca ele nesse mesmo ambiente. Porque é isso que acontece conosco. O Senhor nos tira do mundo? O Senhor tira a imoralidade, a corrupção do nosso meio? Por mais que pequemos e nos utilizemos da imoralidade, da corrupção, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão ao Senhor, e aí o Senhor tira isso da nossa vida? Não. É engraçado, né? Se nós, quando temos um problema específico na nossa vida, nós somos colocados num ambiente onde aquele problema vai de novo nos atormentar. E teremos que exercitar a obediência àquilo que Deus me falou. E não tocar nessas coisas. Mas o diálogo, a instrução e a admoestação, elas serão mais corriqueiras e mais constantes do que a vara. E é engraçado isso, porque a criança vai crescendo e a vara vai diminuindo e a instrução vai aumentando. Um pai não deve bater boca com seu filho adolescente. Isso demonstra falha na maneira como ele foi criado. Nessa fase, devemos instruir nossos filhos com maior propriedade na palavra de Deus. Você jamais deve disciplinar, ou seja, bater no seu filho, antes de explicar os motivos e o que a Bíblia fala a respeito disso. Até nas crianças mais infantes. Nos mais velhos, as coisas serão mais complicadas, ou seja, mais complexas. Eu me lembro que
A primeira vez que eu comecei a instruir os meus filhos dessa forma, eles começaram a ter uma idade de entendimento. Foi com o Lucas, eu me lembro do Lucas. Levei ele ao banheiro, no lugar onde nós estávamos, acho que era em casa. Ficamos 40 minutos conversando. Eu falando para ele. Ele devia ter uns 8, 9 anos, 10 anos, não lembro. Mas ele já tinha noção. E já entendia. Ficamos 40 minutos conversando. Depois desses 40 minutos ele apanhou. A instrução deve acompanhar e cada dia mais essa instrução vai se tornar mais complexa. Nós estamos estudando o livro de Provérbios aí, eu poderia mostrar vários textos, eu não vou fazer isso, mas o livro de Provérbios mostra um pai instruindo um filho jovem. E essa é a nossa responsabilidade diante do Senhor para com os nossos filhos. Ultimamente eu descobri uma coisa muito interessante na Escritura a respeito de Provérbios 22, verso 6. Eu pensava que Provérbios 22, verso 6 era uma promessa. Mas não é uma promessa. É um caráter de lei. Ou seja, lei é uma realidade fixa. A promessa sempre está atrelada a alguma condição, em geral. Aqui não. Em Provérbios 22, 6, nós temos uma lei. A mesma lei que diz que a água ferve a 100 graus. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aquilo que você ensinar a seu filho, ele vai levar para o resto de sua vida. E esse provérbio aqui, ele vai sugerir que a iniciação moral e religiosa do jovem, que nós vimos hoje de manhã ali em Provérbios, deve ser orientada desde a mais tenra idade, deve começar bem cedo. Nós não podemos converter nossos filhos, mas a Escritura nos diz, ensina a criança. E a consequência disso é que o jovem nunca vai se desviar dessa iniciativa original. Isso não quer dizer que seu filho não vai pecar. Isso não quer dizer que a disciplina vai torná-lo impecável. Não. A disciplina vai gerar nele um homem piedoso. Um coração humilde e submisso à exortação e ao ensino. Eu gostaria de terminar com uma frase de J.C. Ryle a respeito dessa questão da disciplina com filhos, da instrução. J.C. Ryle diz o seguinte, prestem bem atenção nisso. Só temos de fazer o que nos foi ordenado, como os servos do casamento em Caná da Galileia, encher as talhas de água. E podemos, com segurança, deixar o Senhor Deus transformar a água em vinho. É a graça de Deus na nossa vida. Nós temos promessas de Deus a respeito da família do pacto. E quando nós estamos andando nesses caminhos, isso não quer dizer que você não possa se desviar, ou melhor, não vá se desviar. Muitas vezes nós nos desviamos, mas nós voltamos. Quando nós estamos andando no caminho do Senhor, quando isso representa a nossa prática de vida, por mais que nesse processo a gente erre, porque nós não somos perfeitos, o Senhor é fiel àquilo que Ele mesmo estabeleceu.
nós somos chamados a sermos fiéis à aliança de Deus. É nesse pormenor a ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando os nossos filhos se desviam totalmente do Evangelho, nós percebemos que nós falhamos por ignorância, por desconhecimento ou por rebeldia. E aí, nesses dois primeiros casos, por ignorância, por desconhecimento, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Não que, quando somos rebeldes, podemos também clamar. Mas eu não sei se o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Se continuarmos em rebeldia diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que não somos perfeitos, mas perfeita é a Tua palavra e os Teus caminhos. E nós somos chamados, como vemos hoje no livro de Provérbios, a andar nesses caminhos e a ter os benefícios que esses caminhos, que andar nos caminhos do Senhor, nos proporcionam. É nisso que nós confiamos. Confiamos no Senhor, que vai fazer com que nós estejamos perseverando nos caminhos mais excelentes, que são os caminhos do nosso Deus. Senhor Deus, nós temos muitos jovens recém-casados, jovens, outros casais que estão tendo filhos agora. Que os nossos filhos possam ser bênção. Eles só serão bênção na vida de seus pais, principalmente na vida da igreja. Se nós, pais, cumprirmos aquilo que nós alinhamos na aliança do Senhor, de ensinar e conduzir os nossos filhos nos seus caminhos. Nos dá sabedoria, nos dá perseverança, nos dá força, para que possamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade e ser instrumento do Teu Espírito Santo na vida dos nossos filhos para a sua conversão. É o que nós pedimos em nome de Jesus.